Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal do YouTube, a todos os inscritos, um forte abraço. E aqui Marcos DV na voz, e eu vim aqui hoje para Modo de fala é falar. ligar meu NVDA aqui, como é um canal de e para deficientes visuais, né? Então eu estou usando o leitor de tela aqui, só que ele está com um volume um pouco mais baixo aqui, com uma musiquinha de fundo. Eu tinha feito o último vídeo que eu fiz aqui no canal, né? Como são vídeos rápidos, tá? Então o pessoal aí do Java não fique bravo, tá? Mas a gente já, assim que iniciar o próximo ano, eu vou dar sequência ali no curso de Java, não deu ainda, tá? Então eu tirei agora uns 20-25 minutos para gravar esse vídeo aqui. E eu vou ficar um tempinho de novo sem gravar possivelmente aí pro canal. Mas chega de enrolação, vamos lá, que é o seguinte, um dos inscritos, que agora eu não me lembro o codinome ali que ele usa, né, me perguntou como é que poderia executar um arquivo no VS Code, né. Bom, eu fiquei meio confuso porque ele perguntou como que posso executar um arquivo. Eu poderia estar respondendo qualquer coisa aqui, né? No VS Code nós temos o terminal do VS Code, ele não é muito compatível com quem usa leitor de tela, certo? E enfim, a forma que eu utilizo para executar quando eu crio algo no VS Code com Python, né, eu vou usar o exemplo da linguagem Python, né? O que eu faço? Eu vou na minha pasta, vou demonstrar aqui para vocês, como se eu fosse executar um arquivo em Python. Teste YouTube, eu vou entrar nessa pasta aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu entrei nessa pasta aqui, eu vou dar um Ctrl L, vou copiar, né, retorno aqui para a central da minha hierarquia de pasta, ou nem precisa, e eu vou dar um Windows R, vou escrever CMD e vou dar um Enter aqui, certo? Quando eu der esse CMD, quando eu der o Enter aqui em cima do CMD, eu vou fazer o que? Eu vou botar um CD, espaço, para direcionar o novo caminho que eu quero, né? Vou colar o endereço da minha pasta do meu projeto e vou dar um Enter. Automaticamente nesse momento eu estou dentro da minha pasta, né? Estou dentro da minha pasta aqui, certo? Estando dentro da minha pasta, quando você criar algo, por exemplo, em Python, tá? Pelo VS Code, antes disso você crie a sua Virtual Env, né? A Virtual Env, que é uma espécie de máquina virtual que vai ser responsável por armazenar tudo que é biblioteca e tudo que o Python oferece, tudo futuras bibliotecas para que você consiga trabalhar com Python, né? Através do Visual Code, porque quando a gente cria um projeto em Python no Visual Code principalmente, ele não cria Venv, né, Virtual Env, né? Então a gente cria isso manualmente, certo? E aí como é que a gente pode criar essa Virtual Env? Pip menos M de Maria, Venv. Venv é a submissão, é o que você está dizendo, eu quero criar uma Virtual Env, certo? Você vai escrever pip menos M de Maria, né? Hífen M junto ali, espaço, Venv, ok. Então eu estou dizendo para o Python que eu quero criar uma máquina virtual, certo? Só que eu preciso colocar um nome para essa minha máquina virtual. Geralmente os nomes de máquina, o nome de virtualização que a gente coloca, a gente pode usar o mesmo nome, inclusive. Então, como vocês vão perceber, eu posso escrever env ou venv novamente. Ó, então ficou assim, ó, pip menos m venv
Venv, ou seja, eu estou dizendo para o Python que eu estou criando uma virtual environment, né, com o nome de Venv. É simplesmente um nome. Aqui no lugar de Venv, eu posso colocar, por exemplo, teste. Então tudo o que o Python me oferece de bibliotecas e tudo, vai tudo para dentro dessa pasta teste, né? Do nome teste. Então eu vou ter lá no meu projeto uma pasta com o nome teste. Tudo dentro dessa pasta teste vai estar a virtualização do meu Python, né? Todas as classes, todas as funções, tudo que o Python oferece para eu trabalhar, vai estar tudo dentro dessa pasta teste. Só que não é comum a gente criar teste como o nome de uma virtual env. Então a gente cria como simplesmente env, N de navio, V de Vitória, ou V de Vitória, E de escola, N de navio e V de Vitória de novo, né? Então, assim eu estou dizendo, então eu estou criando uma pasta, eu estou criando um ambiente virtual, né, para instalar todas as dependências que eu vou trabalhar com o Python, e o nome desse ambiente virtual vai ser Venv, né, Virtual Environment, certo? Se eu der um Enter, ele vai demorar um pouco, certo? Demora um pouco, aqui deu um erro aqui, tá? Mas ele demora um pouco para criar, ele não fala nada, mas quando ele criar aí... E aí para você ativar a Virtual Env, você precisa ativar a Virtual Env, certo? Se ativando a Virtual Env de que forma? Você vai escrever o nome da pasta que você criou, a Virtual Env, então venv, barra invertida, script, scripts, barra invertida, activate, A-C-T-I-V-A-T-E, activate, certo? E vai dar um enter. No momento que você der um enter, ele vai referenciar venv, né? E o endereço da tua pasta, ou seja, a tua virtual env vai estar habilitada, certo? Não estou fazendo a demonstração completa aqui, tá? Só deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu falei alguma coisa errada, Python -m venv, tá? Vou criar aqui. Tá? Então ele vai demorar um pouquinho, e é Python, não é pip, tá? Não é pip, a gente não usa o pip para criar uma virtual env, a gente usa Python mesmo, porque ele é baseado no Python. O pip, ele é uma dependência de Python, né? Então eu não posso usar uma dependência para criar uma virtual env. Ó, quando ele retornar ali C, dois pontos, barra invertido, marcos, tá? É porque ele criou já a minha virtual env, certo? Então, como eu estava dizendo, como eu não posso usar uma dependência para criar uma máquina virtual, para criar uma virtual environment, para criar um ambiente virtual, certo? Então eu tenho que usar o próprio Python, né? Como é a regra. Então, eu estou dizendo para o Python, eu não estou dizendo para o pip. Né? O pip eu uso para instalar bibliotecas. O Python eu uso para criar e atualizar, né? Fazer update, coisa e tal, de coisas elevadas dentro do Python. Por exemplo, pip é algo elevado dentro do Python, né? Então eu tenho que cuidar muito disso, certo? E aí, o que eu tenho que dizer para vocês aqui, ó? Criei minha virtual env e agora eu vou ativar ela só para vocês verem aqui, tá? Então vai ser venv, barra invertida, scripts, né? Scripts, barra invertida, activate, e vou dar um enter. Abre parênteses, vem, fecha parênteses. Ó, abre parênteses, venv, fecha parênteses, e aí ele dá o caminho da minha pasta, certo? E aí para eu executar, quando eu vou executar, eu tenho que pensar que eu estou fazendo algo elevado, né? Quando eu quero executar um simples arquivo em Python, certo? Eu tenho que saber se eu estou dentro da pasta onde esse arquivo se encontra, né? Porque pensem que em Python eu posso criar diretório e posso criar package. Package e diretório são pastas, reconhecido pelo Windows como pastas. Então, são pastas e subpastas, né? Diretório
E nós temos ali, então, a pasta geral do projeto, a pasta que compõe o projeto, um diretório dentro do meu projeto e um pacote dentro do meu diretório. Então, essa é uma hierarquia. E um file, né, um documento de algoritmo, né, dentro do meu pacote, certo? E eu também posso ter documentos.py fora do pacote dentro do diretório ou tanto assim também fora do diretório, mas dentro do projeto, certo? Bem na raiz do projeto, certo? Eu quero executar um arquivo, por exemplo, digamos que eu tenha aqui, eu não vou criar, dessa agora eu não vou criar, tá? Mas, por exemplo, que eu tenho um teste.py que eu quero executar. Então, aqui no prompt de comandos eu vou colocar o quê? Python e teste.py. Simples assim eu executo o meu arquivo, certo? O arquivo principal que eu vou executar. Outros arquivos que não possuem print, coisa e tal, que eu precise mostrar alguma coisa da tela, esses arquivos que possuem só classes ou funções, esses arquivos eu não preciso executar, correto? Não preciso. Eu vou executar o quê? Só o meu arquivo, que é o arquivo algoritmo, né, responsável pela mostragem, né, digamos assim, do que eu estou fazendo, né? Então, dessa forma, eu executo um arquivo em Python no terminal do Windows, usando aí o VS Code, certo? Agora, outro detalhe. Eu tenho aqui uma index.html. Vem 2 de 3. Resolução 1 de 3. Ó, aqui tá minha venv, tá? Index 3 de 3. E aqui minha index. Essa venv depois eu vou tirar ela daqui. Teste sublinha YouTube janela. Modo de exibição. C2./invert. Teste sublinha YouTube. Vem Visual Studio Code. Teste. Tá. Agora eu estou aqui no Visual Studio Code, certo? Então o que acontece? Eu não quero executar um arquivo criado através de uma linguagem de programação, mas sim através de um desenvolvimento de interface web, que vejam bem que existem diferenças. Desenvolvimento de interface web não é linguagem de programação. A gente pode usar a linguagem de programação integrada a uma interface web. Só que, quando a gente usa uma linguagem de programação integrada a uma interface web, isso se chama de back-end, né? A linguagem de programação ela vai tratar e trabalhar no back-end. A interface web, que é o desenvolvimento dos teus HTMLs ali, coisa e tal, né? Isso é o front-end, né? E nesse front-end nós temos estilos também, certo? Só que aqui não é muito para falar sobre isso, né? Então, como é que você vai fazer para executar uma interface web? Como é que você vai fazer para executar o teu HTML? Nós temos várias formas para fazer isso, né? Na verdade, aqui através do Visual Studio Code nós temos duas formas para fazer isso, certo? Você pode entrar na tua pasta lá onde é que está o teu index.html e dar simplesmente um enter em cima dele e ver lá como é que ele ficou lá na web, certo? Agora, se eu pressionar, por exemplo, aqui, ó, Ctrl Shift X, aplicativo 61 extensões, eu vou no meu Marketplace do Visual Studio Code. Aqui no Marketplace do Visual Studio Code, eu posso procurar por inúmeras coisas, sabe? Mas o que eu vou procurar aqui para instalar no meu Visual Studio Code, porque eu quero executar uma interface web? Eu vou procurar live, que se escreve live, espaço, server. Server. Ok. Então, eu tenho aqui live server. Eu vou dar um tab e ele vai falar extensões listas. Ó, e aí eu tenho aqui live server. Ele está na versão 5.7.9, tá? E como é que eu faço para instalar essa extensão? Eu vou dar um tab. Aqui eu dei um tab só, ele falou gerenciar. Só que para você, se vocês não têm essa extensão instalada, ele vai falar
instalar. E aí é só instalar. Depois que instalar, tá? Provavelmente o VS Code de vocês vai pedir que dê um reboot, né? Reinicia. Então você pode dar um Alt F4 no VS Code e abrir ele de novo, né? E aí essa extensão ela já vai estar habilitada, tá? Não me lembro se pro Live Server precisa fazer isso, tá? Mas pode fazer, não tem problema nenhum, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl Shift E de escola. Explorador de arquivo. Ó, e ele vem aqui para o explorador de arquivos. Então, Ctrl Shift E de escola veio para o explorador de arquivos, certo? No explorador de arquivos, eu vou procurar minha index.html. Tá aqui, ó, index.html. Quando eu chegar aqui em cima do meu index.html, eu vou dar um botão direito. Menu. Open with Edge, submenu 1 de 17. Ele vai falar Open with Edge, porque eu tenho uma extensão aqui que faz... me fugiu a palavra agora, mas também não importa. Debug, tá? Essa extensão aqui do Edge, ela faz debug. Open with Live Server Out. E aqui eu tenho o Open White Live Server, ou seja, executar pelo servidor livre, né? Enfim, tá? Open with Live Server Out. Open with Live Server. E eu dou um Enter aqui. No momento que eu dou um Enter aqui, é só eu aguardar um pouco. Traduzir esta documente. http://120. Certo? Então ele já abriu aqui para mim, tá? O meu navegador. Ele abre o meu navegador, certo? E qualquer alteração que eu fizer no meu código, eu não preciso vir aqui no navegador e dar um Alt F5. Basta eu salvar lá no Visual Code e ele já vai atualizar automaticamente aqui na página. Por exemplo, olha só. Eu não tenho nada escrito aqui na minha página inicial. Só vou dar um exemplo aqui rapidinho para a gente finalizar esse vídeo. Abrir minha index. E eu vou dentro do buddy e /buddy aqui, eu vou dar um H1. Tá? E quando eu boto só H1, ele completa para mim porque eu estou usando o Emmet. Tá? Então, entre o sinal de maior e menor aqui eu vou botar olá pessoal da programação. Ok? Então eu escrevi aqui, menor H1 maior, olá pessoal da programação, dei um Ctrl S, vou lá no meu navegador e tá lá, ó, olá pessoal da programação. E não precisei nem dar um F5 aqui para atualizar, tá, a minha página e é isso, tá? Então essas são as duas formas aí para você que possui deficiência visual, né, que usa ledor de tela, né? Essas são as duas opções aí para você opções distintas, né? Porque a opção ali do prompt de comandos é para você executar arquivos com linguagem de programação e aqui no Live Server você vai executar o seu front-end, certo? Então espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, tá? E até a próxima então.